Shalom! Prontos para mais uma aula de hebraico? Aula passada, a gente completou o ensino sobre as consoantes e todas as letras do alfabeto. A gente agora vai falar sobre a pontuação vocálica, os nikudim, aqueles que ensinam a gente a ler o texto corretamente. Começando com uma revisão da história de como é que os nikudim se desenvolveram. A gente sabe, então, que na Idade Média, ou pelo menos até a Idade Média, o texto tinha sido preservado através de tradição oral. As pessoas memorizavam o texto e passavam de geração em geração de uma forma oral, para que as pessoas pudessem sempre saber ler o texto hebraico, apesar da língua estar numa fase quase morta, uma fase em decadência. Então, na época, os rabinos decidiram desenvolver um sistema que pudesse ser usado como guia de leitura, como guia de pronúncia de cada uma das palavras no texto. Vocês veem no quadro um exemplo aqui já do texto com a pontuação. E eu falei para vocês na aula passada que esse sistema foi desenvolvido para se encaixar ao redor das letras. Ele não aparece, então, interrompendo o texto, mas são marcas de pontuação como essa, que aparecem embaixo das letras e com algumas exceções em cima das letras, para marcar a pronúncia correta das palavras. A gente chama esse sistema, como eu já falei, de os nikudim, os pontinhos que guiam a nossa pronúncia. A gente classificou esse sistema para uma compreensão melhor da língua em vogais. E a gente vai tratar deles como se fossem assim. Mas quando a gente estiver lendo o mesmo texto, eu quero que vocês se lembrem que ele é muito mais um guia de pronúncia do que vogais reais como a gente tem no português. Tá? Ele não foi desenvolvido, por exemplo, para que todas as palavras ou que cada palavra fosse escrita da mesma maneira cada vez. Não, dependendo do momento e da pronúncia, vai se encaixar o som, o sinal que faz o som correto para aquela palavra. Chamando então de vogal para simplificar, a gente tem dois tipos de vogal no hebraico. Você tem vogais cheias, a gente chama de cheias as vogais que são completas, e vogais não cheias, vogais semivogais, vogais incompletas, que são consideradas semivogais, não têm o mesmo peso de uma vogal. Dentre as vogais cheias, a gente tem dois tipos, as vogais longas e as vogais breves. Apesar da gente ter uma diferenciação, e essa diferenciação é baseada na posição das vogais, na hora da pronúncia, ela não tem alterado a pronúncia das vogais. Tá? Vou apresentar para vocês, de acordo com o som, cada uma das vogais. Começando então com as vogais de classe A. Temos o kametz. Eu estou usando para todas elas o aleph. Então o aleph está ali como símbolo da letra hebraica. O ponto vocálico é colocado embaixo dele e guia a pronúncia. No caso, o aleph não tem pronúncia, então a gente está pronunciando só a vogal. Mas se eu tivesse usado outra letra, como o mem, por exemplo, ele ia ter o som da consoante e ia aparecer antes do som da vogal. Nesse caso, a gente está pronunciando só as vogais, mas lembrem-se que o aleph está antes dela. Voltando, classe A. A primeira é o kametz. O kametz é uma vogal longa e a gente vai ver elas divididas depois. E parece um pequeno T que aparece embaixo da letra. A outra é o patar. A gente tem somente duas vogais de classe A. E daqui a pouquinho eu vou me concentrar mais na pronúncia, tá? Vamos pegar só os nomes por enquanto e as diferenciações entre elas de classe. De classe E, ou seja, vogais de som E, nós temos o tsere, que são os dois pontinhos embaixo da letra, o tsere yod, que é um tsere combinado com um yod, e o segol, três pontinhos embaixo da letra. De classe I, ou seja, vogal de som I, nós temos o hirek yod, e o hirek é um pontinho embaixo, nesse caso o hirek yod é combinado com o yod, e nós temos o hirek simples, só hirek, que também aparece um pontinho único embaixo da letra. De classe O, ou seja, de som O, nós temos o holem, e o holem é a única vogal que aparece em cima da letra. Ele aparece sempre do lado esquerdo, lembrando o hebraico ele da direita para a esquerda, então ele aparece do lado esquerdo da vogal, da consoante que ele acompanha. Holem. O holem vav, que é um holem combinado com um vav. Lembrando que como mater lectionis, o vav era associado ao som O e ao som U. Aqui ele aparece no holem vav associado ao som O. E um kamatz chamado kamatz hatuf.
A gente vai voltar nessa letra para falar um pouco mais. Eu percebi que ela é igual ao Kamets, simples, que tem som de A, mas a gente vai ter um guia de pronúncia para diferenciá-las, para saber quando que pronuncia A e quando que pronuncia O. E vai ser muito mais fácil, dentro de um contexto, dentro de uma palavra conhecida, identificar a diferença entre elas. Não se preocupem com isso agora. Por fim, temos as vogais de classe U. O shurek, que também aparece combinado com o vav, tá? E o kibbutz, os 3 pontinhos embaixo da letra. Vou passar agora que eu quero ver com vocês algumas características de cada uma delas em grupos. Por exemplo, vocês viram que algumas delas estão combinadas com as mater lectiones. Vocês se lembram que as mater lectiones são as consoantes que eram usadas antes do desenvolvimento das vogais para marcar o som vocálico no meio das palavras. Elas continuam no texto, o texto não foi alterado, e elas foram encaixadas no meio. As novas vogais, os nikudim, são encaixados ao redor, então eles aproveitam a presença da mater lectiones e agem combinados a elas. As vogais que vão junto com mater lectiones são chamadas vogais imutavelmente longas, porque a presença do mater lectiones no texto marca o texto de uma maneira que ele já estava pronto quando o nikudim foi desenvolvido, tá? Estas são, então, a gente vai ler conforme o hebraico da direita para a esquerda, o tsere yod, tsere combinado com o yod, um yod que marcava a presença de um som E, o hirek yod, um hirek junto com o yod, o hirek, e a gente vê os 2 sons aqui, né? Uma vogal de classe E e uma vogal de classe I, E, I, os 2 sons que eram usados com o yod. E o vav combinado na forma do rolem vav, aqui, e na forma do shurek, aqui. Som O e som U. Vou dividir agora elas em vogais longas e vogais breves. Lembrando que a gente ainda tem as semivogais. As semivogais a gente vai deixar por último. A gente vai se concentrar nessas primeiro. Vamos falar agora mais delas, dar exemplos de pronúncia e ver como é que elas são. O kamats, classe A, a primeira, é uma vogal cheia longa. Quase todas elas têm a opção breve, longa e imutavelmente longa. Tá? Imutavelmente longa, aquelas que a gente viu no slide anterior com a mater lectiones e as longas que a gente está vendo agora. Kamats. O kamats ou kamets tem o som A, como na palavra casa. Levemente a gente vai ver uma diferença às vezes na pronúncia de uma palavra ou outra. Muito da pronúncia do hebraico que a gente usa hoje, ela deriva de comunidades que preservaram o hebraico. Mas mesmo dentro dessas comunidades, você tem diferença de pronunciação, tá? Então, tem comunidades que falam A bem aberto, tem comunidades que pronunciam, onde eles veem o kamats, um O. Isso é um dialeto muito típico de certas regiões da Europa, por exemplo. A gente vai seguir o padrão, como ele é aceito pela maioria das pessoas, um padrão que segue a forma mais ou menos da pronúncia semítica como a gente acredita que ela aconteceu no mundo árabe, tá? O kamats, então, com esse som A. O tsere, os 2 pontinhos embaixo da letra, que tem o som E, como na palavra elefante, tá? O tsere yod, quando aparece combinado com yod, tem o som de um ditongo, ei, e ele é diferente. Eu pus como exemplo a palavra esteira, ei, beira, a gente usa os ditongos assim em português. Já o hirek yod não forma um ditongo, apenas o som I. Então, o hirek yod tem o som I, como na palavra hino. O rolem, vocês estão vendo novamente o rolem, a única que aparece do lado superior da letra, tem o som O, como em povo, O. Aqui tem 2 imutavelmente longas no final também, o rolem vav e o shurek. O rolem vav vai ter som de O igualzinho o som do rolem. E o shurek, som de U, como em uva, tá? Uma das coisas familiares do hebraico é exatamente o som das vogais, porque elas são muito mais parecidas com a pronúncia em português do que com as línguas, por exemplo, europeias. Então, não é tão difícil pronunciar as vogais quanto é pronunciar algumas das consoantes. Vamos passar agora às vogais breves. A primeira é o patar.
O patar é uma linha simples embaixo da letra, como vocês veem aqui, e ele tem o som de A como em casa. Propositalmente, eu usei o mesmo exemplo. Não há diferença na pronúncia do patar com a pronúncia do kametz. Pelo menos não como a gente pronuncia o hebraico hoje, como ele é lido. Existem várias teorias sobre a diferença entre uma vogal longa e uma vogal curta. Elas são usadas em partes diferentes da palavra, são usadas com diferenciação silábica diferente. A gente vai falar disso quando a gente falar de sílabas, mas por uma praticidade a gente não diferencia o som delas. Próxima é o segol, a vogal breve de classe E. O segol são 3 pontinhos embaixo da letra, pronunciado E, como em elefante. De novo, exatamente a mesma pronúncia que a gente tinha visto para o tsere, a vogal classe A longa. Próxima é o hirek. O hirek é muito parecido com o hirek yod, mas sem o yod. Ele tem o mesmo som, I, como em hino. Kamatz hatuf, que é a próxima letra, é uma letra de classe O. E ela é aquela letra que fica igual o kamatz, que é uma letra longa. Mas ele é considerado, na sua classe, a classe O, uma vogal breve. Ele vai ser diferenciado basicamente com o nosso conhecimento do vocabulário. Essa é a ferramenta mais útil, mais prática para você diferenciar o A do O. Existem regras gramaticais para a gente diferenciar os sons, mas é muito mais rápido você conhecer as palavras, muito mais intuitivo, gera um hebraico muito mais fluido do que tentar ler pensando nas regras gramaticais. Vou apresentar os dois, mas a sua prática vai fazer diferença. Ele tem o som O como em costa. Algumas pessoas diferenciam sim o som do holem, que é um O fechado, do som do kamatz hatuf, que é um O aberto, tá? E a gente vai ver isso. Mas questões de pronúncia entra muito região, aonde aprendeu hebraico, origem daquelas palavras, então tem um pouco de flexibilidade na pronúncia também. E a próxima, a vogal breve de classe U, é o kibbutz. O kibbutz são os 3 pontinhos embaixo da letra e ele é pronunciado U como em uva. Não tem diferença na pronúncia do kibbutz da pronúncia do shurek, tá? A gente vai falar agora das semivogais. A gente vai começar com uma pontuação que não é exatamente uma vogal, é o shevá. O shevá é uma coisa característica da língua hebraica e que marca localizações no texto de pronúncia ou muito suave ou onde tem uma consoante muda. Ou seja, às vezes o shevá vai ser pronunciado, às vezes ele vai ser mudo. Então, o shevá pronunciado eu vou chamar de shevá vocal e o shevá não pronunciado eu vou chamar de shevá mudo. Agora, existe um shevá composto, que sempre é vocal. Esses são as semivogais. Eles são combinados com outras pontuações vocálicas, com outras vogais que vocês já conhecem, que acabaram de ver, e que vocês vão guiar a pronúncia dele. Mas vamos começar com o shevá simples. O shevá simples, que são esses 2 pontinhos embaixo da letra, ele pode marcar ou uma pronúncia muito leve da palavra, ou pode marcar pronúncia nenhuma. A ideia é realmente de uma consoante muda. Vamos ler essa frase aqui. B, tá sem o dagesh, ficaria V. E sempre que ela está no começo da palavra, você vai precisar pronunciar. Peri, que significa fruta, e berit, que significa aliança, tá? Vou repetir as palavras, eu quero que vocês prestem atenção na pronúncia do shevá, tá? Peri, peri, repara que ela é um auxílio para eu não falar pri, peri, como se ela conectasse a consoante P à consoante resh. E a mesma coisa no caso de berit, 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 em vez de brit. Eu já ouvi essa pronúncia de alguns rabinos também, pronunciando o shevá mudo como se ele fosse, o shevá móvel, como se ele fosse um shevá mudo, brit. Mas na verdade ele deve ser levemente pronunciado, berit, para ajudar na pronúncia. Esse shevá vocal, ele é característico do começo da palavra. E a ideia é uma consoante que não tem uma vogal, mas que vai precisar dessa vocalização. É como se fosse uma vogal invisível. E ele não é considerado uma vogal, ele é realmente considerado só assim, uma pronúncia, uma
conexão entre duas palavras. O Sheva mudo marca a posição de uma consoante que também é final, que tem que ser enfatizada. Então, ele é um guia de pronúncia, dizendo que você não vai pronunciar. Ao contrário do Sheva vocal, ele vai aparecer no final da palavra, ou no final da sílaba. Ele está fechando aquela sílaba, enfatizando aquele som consonantal de maneira precisa. Uma das características do português é exatamente não fazer isso. A nossa língua tem pouquíssimas consoantes que param, a gente sempre tem uma vogal no final. Vou usar um exemplo só para a gente ver. Com o inglês, a gente tem a palavra president, e ele acaba num T mudo, ele não tem uma vogal a seguir. Mas quando a gente usa a palavra, a nossa tradução da palavra é presidente, presidente. A gente dá uma continuação. Então, a gente tem uma preferência por terminar as palavras em vogal. A gente não usa muito na nossa língua essas consoantes fechadas que são cuidadosamente pronunciadas. Só que o hebraico tem um marcador exatamente para elas, para mostrar aonde é necessário. Vou ler esses exemplos para vocês. Os dois shevás que estão presentes nessas palavras são mudos. Então, a gente enfatiza ou lê aquela palavra de uma maneira só para marcar aquele final ali, tá? Mishpat. Eu peguei o shin, que é essa letra, e eu pronunciei ele cuidadosamente, mishpat. Mishpat. Tá? Não mishepat. Essa seria a diferença, mishepat. Não, mishpat, mishpat. A próxima palavra, Yarden. Esse é o nome do Rio Jordão em hebraico. Yarden. Não Yareden. Não, Yarden. Como ela aparece assim tipicamente no meio da palavra e ela marca a presença do fechamento da sílaba, ela também é usada como um divisor de sílabas. Mais para frente a gente vai aprender a dividir as sílabas para ajudar na nossa pronúncia das palavras, e a gente vai ver que esse vai ser um dos marcadores de diferenciação mais frequentes, tá? Reparem que nessas duas palavras a gente tem também a letra final. A letra final quase nunca tem marcação vocálica. Ela fecha a palavra, ela só vai ter uma vogal depois se tem uma pronúncia vocálica depois, e ela não precisa ter nada se não tem. Então, o Sheva vai aparecer pouquíssimas vezes na última letra da palavra. Vão ter letras específicas que podem tomar o Sheva nessa posição, mas não é comum. Então, quando a gente termina a palavra, a gente também enfatiza a consoante. Vou voltar nessas mesmas palavras. Mishpat e Yarden. Cuidado com as pronúncias do N e do M. A gente tem uma tendência de combiná-las em português, então fica Yarden, em, Yarden. A gente não diferencia. E no caso aqui, vão ter palavras que vão necessitar da diferenciação para identificar qual que é qual. Yarden, Yardem. Então, você vai treinar falar desse jeito, tá? Yarden, Yardem. O Sheva, quando aparece dois seguidos, eles estão os dois no meio da palavra. Isso é uma coisa muito comum. Sempre que eles estiverem seguidos, o primeiro é mudo e o segundo é pronunciado. Tem que pensar em termos assim, o primeiro fecha, o segundo abre, tá? Ele está abrindo uma nova sílaba, o primeiro estava fechando uma nova sílaba. Então, quando a gente vê os dois juntos, o primeiro vai ser mudo, o próximo vai ser pronunciado. Uma regra, uma dica para a leitura do hebraico no geral. Se você não sabe se é mudo ou não, lê como mudo. Aliás, todos, você está lendo, lê. Porque, na verdade, o que é vocal, o que não é mudo, ele está marcando um lugar que não dá para ler sem aquela conexão. Ele facilita aquela conexão. Então, é mais fácil, você vai cometer menos erros de pronúncia e leitura se você assumir que o Sheva é mudo. Ele vai naturalmente ter um pequeno som quando realmente não dá. A outra dica é estudar muito bem o vocabulário, é tomar o tempo para ouvir as palavras sendo faladas, e é para isso que eu vou estar fazendo bastante leitura no final das aulas, para treinar o ouvido, para poder pronunciar o mais perto possível do original. Vamos falar agora das semivogais. A semivogal em si é uma combinação entre um Sheva e uma vogal. Então, ele não é uma vogal cheia, ele não tem o peso de uma vogal cheia. A vogal cheia, por exemplo, é um marcador de sílaba. Toda sílaba tem uma vogal cheia.
Uma semivogal vai marcar um som pequeno, mas que vai estar ali dentro do som daquele chevá. Ele precisa daquela transição, lembra? Então ele vai precisar, mas agora ele vai ter um som junto, não é só um A, não é só uma respiração. Vai ter um som específico, ou E, ou A, ou O. E vai ser fácil dizer qual que é o som, porque ele está combinado com uma vogal daquele som. Sempre que combinados, a gente usa a palavra hatef. Hatef patar. Hatef patar é um patar que está combinado com um shevá. Eles têm que aparecer os dois embaixo da mesma letra, como aqui. E eles são combinados, eles são considerados uma unidade, uma letra, uma vogal, uma coisa. Ele vai ter o mesmo som do patar, mas ele vai ser pronunciado de uma maneira breve, tá? Ani, que é a palavra que está aqui. Ani. A próxima é o hatef segol. Simples. Um shevá combinado com um segol. Hatef segol. Como, por exemplo, na palavra enosh. Enosh. Então, uma pronúncia breve e seguindo com o resto da palavra. Hatef kamatz. O hatef kamatz, lembra, a gente viu dois kamatz. Um que tem o som O e um que tem o som A. O hatef kamatz sempre tem o som O. O kamatz é considerado uma vogal longa e a gente vê que todas as vogais combinadas com shevá são vogais breves. Então essa é a dica. O hatef kamatz é sempre som de O. Sempre que você vê os dois juntos embaixo de uma letra, não precisa decidir, saber do vocabulário, é só pronunciar O direto. A palavra aqui é roli. Quero apontar uma outra coisa para vocês. Vocês estão reparando que todas essas palavras e esses exemplos contidos aqui, todos eles têm como consoante da semivogal uma gutural. Lembra das guturais? Aleph, Rei, Het e Ain. E o Reish às vezes atua como gutural. As semivogais são típicas das guturais, porque as guturais precisam do auxílio de um som mais específico na hora de ser pronunciadas. Então a gente não vê a semivogal numa letra que não é uma gutural, em todo o texto. E olha, toda língua é cheia de exceções. E vocês vão ver muito isso. A gente está aprendendo as regras e vai aprender uma série de exceções para cada uma delas. Mas uma das regras mais consistentes é essa, que uma semivogal vai junto com uma gutural. É simples. Tinha até aqui, para vocês lembrarem o design das guturais. Aleph, Rei, Het, Ain e o Reish. Às vezes. O Reish, que nem eu falei, às vezes ele atua como gutural, às vezes ele não atua como gutural e consegue tomar as vogais cheias em si. Tá? A gente vai falar um pouco mais sobre elas e falar do som. O som vai ser o mesmo do que elas tinham antes, mas a pronúncia é sempre abreviada, tá? Kamatz, o kametz, relembrando que essas letras são as três todas iguais. Kamatz com som A, vogal longa. Kamatz hatuf com som O, vogal breve. E o hatef kamatz com som O, mas uma semivogal. Com o hatef kamatz não vai ter confusão. Ela sempre tem o som O. As outras duas, você vai depender da sua pronúncia. Não é um tipo de coisa que dá para saber de bater o olho. Ou você conhece a palavra, ou você conhece algumas das regras gramaticais, lembrando que vai ter algumas exceções. Geralmente, as vogais longas estão em sílabas abertas, mas a gente vai falar disso quando a gente falar das divisões de sílabas na próxima aula. Vamos comparar aqui, então, todas as vogais conforme vocês viram. Nessa tabela dá para separar pelo tipo de vogal, tá? Imutavelmente longa, as vogais que são combinadas a mater lectiones. O tserei yod, o hirek yod, o rolem vav e o shurek. Cada classe costuma ter uma vogal de classe longa, de tipo longa, ou uma vogal imutavelmente longa. No caso, o kamatz para o A, o tsere para o E, o rolem para o O. Cada uma delas tem também a sua vogal breve. O patar, o segol,
o Hirek, o Kamatz Hatuf e o Shurek, ou o Kibbutz, desculpa, esse aqui. E as semivogais, somente usada para as guturais, que são o Hatef Patach, classe A, som A, o Hatef Segol, som E, e o Hatef Kamatz, lembrando que é o som O. O Shevá não é considerado uma vogal, mas vai ter o Shevá mudo e o Shevá vocal, que vocês vão ver mais também quando vocês virem as pronúncias das palavras. Um pontinho a mais a respeito dos Nikudim que eu quero que vocês saibam na hora da leitura. Dependendo da Bíblia hebraica que você tem ou do programa de computador que você usa na sua leitura, pode haver uma combinação dos Nikudim. O ponto diacrítico é isso, é um Nikudim, uma pontuação que ajuda na pronúncia. Nesse caso, por exemplo, a vogal Holem, que fica em cima e que é esse pontinho, tá vendo aqui? E o pontinho que aparece em cima do Shin, que diferencia ele do Sin, podem aparecer combinados num ponto só. Fica um ponto só, mas você lê Moshe, como se tivesse 2 pontos. De novo, a prática de leitura que vai ajudar você a se acostumar com essa dinâmica de combinação dos pontos, tá? Tem um outro exemplo aqui, ao contrário, o Sin tem o pontinho aqui do lado esquerdo, e se ele tiver acompanhado de um Holem, não vai aparecer 2 pontinhos, um do lado do outro, tá? Vai aparecer um pontinho só. Deixa eu pôr isso no quadro desenhado ali, que aí vocês conseguem visualizar melhor essa dinâmica. A gente tem o Shin, que tem um pontinho do lado. E a gente tem o Sin, que tem um pontinho do outro lado, tá? Vamos diferenciar Shin e Sin. O Holem é um pontinho que vai a seguir dele, certo? Então a gente usou a palavra soné. Se a gente fosse escrever tudo, a gente escreveria assim. Só que na Bíblia vai aparecer um ponto só. Tá bom? Aí é lembrar, a impressão que dá no começo é que está faltando alguma coisa ali, mas não tá. O outro exemplo era a palavra Moshe, tá? Que seria assim, o nome de Moisés. Teria o Holem e o Shin. Só que na Bíblia não vai aparecer assim, vai aparecer Moshe, como se fosse um pontinho só. Não vai aparecer 2. Isso às vezes confunde um pouco as pessoas. Não são muitos exemplos de que acontece assim, porque na verdade o texto ia ter que ter essa combinação específica, porque o Sin e o Shin é que fazem. Mas existem outras situações em que vocês vão perceber que os pontos diacríticos, os Nikudim, se combinaram também, tá bom? A gente vai continuar a nossa leitura e vamos continuar com Gênesis mesmo? Ler os próximos 2 ou 3 versos. Se vocês quiserem pegar a Bíblia hebraica de vocês, se vocês estiverem praticando, vocês podem até já ter começado a ler. A gente vai ler Gênesis 1, do verso 6 a 8. Esses versos descrevem o dia 2 da criação. Vayomer Elohim, Yehi Rakia, Betoch Hamayim, Vayhi Mavdil, Ben Maim Lemaim, Vayaas Elohim, Et Harakia, Vayavdel, Ben Hamayim Asher Mitachat Larakia, Uven Hamayim Asher Me'al Larakia, Vayehi Chen. Vaikra Elohim Larakia Shamayim, Vayehi Erev, Vayehi Boker, Yom Sheni. Minha dica para vocês é assim que vocês estiverem lendo, vocês já conhecem as letras, vocês aprenderam as vogais. Começa a praticar a leitura. Não vai ser fácil. O fato das letras do hebraico serem tão diferentes das nossas letras é um desafio novo. A gente tem que lembrar como é que foi aprender a ler e escrever quando a gente era criança. E ler com cuidado.
e ter muita prática para que os nossos olhos, os seus olhos, o cérebro se acostumem a ler essas palavras. E ler em voz alta. Faz muita diferença, parece que não, mas faz muita diferença ler em voz alta do que ler só na sua cabeça. A tentativa de pronúncia ou até saber que tem alguém ouvindo fazem diferença no nosso cuidado e na percepção visual que a gente tem de processar essas palavras. Vou ler mais uma vez, vou ler um pouquinho mais devagar. Ouçam, quem puder acompanhe. Vayomer Elohim, Yehi Rakia, Betor Hamaim, Vayehi Mavdil, Ben Maim Lamaim. Vayaas Elohim et Harakia, Vayavdel Ben Hamaim asher mitachat larakia, uven Hamaim asher me'al larakia. Vayehi chen. Vaikra Elohim larakia Shamaim, Vaihi Erev, Vaihi Boker, Yom Sheni. No segundo dia, Deus criou a expansão que separou, de acordo com o texto, águas e águas. Uma expansão que mais para frente é chamada céu. A palavra em hebraico para céu, Shamaim. É interessante que quando a gente chega no relato do dilúvio, as águas que estão acima da raquia, dessa expansão, se quebram também. E elas cooperam. Desce água do céu e sobe água da terra na hora de cobrir a terra inteira com água. E isso tá começando aqui, ele vai dando esse cenário que não é o que a gente vê hoje em dia, mas que foi modificado na época do dilúvio. Por hoje é só. Espero que você esteja aproveitando e a gente se vê muito em breve. Até a próxima aula!